Olha só que coisa ridícula. A que ponto chegam as pessoas que estão no poder? As trapalhadas que eles fazem e depois as trapalhadas que eles tentam fazer para consertar as suas trapalhadas antigas. Veja o caso da China. Eles estão desesperados lá por causa da taxa de nascimentos de crianças. Eles querem se tornar uma superpotência, mas se continuar nesse ritmo, logo eles estão aí com metade da população. Case ou seja demitido e outras iniciativas globais para aumentar a fertilidade. Um empregador na China deu aos seus funcionários 9 meses para se casarem ou perderem o emprego. A medida foi posteriormente revogada. A taxa de fertilidade está em queda em muitas partes do mundo, o que levou os formuladores de políticas a tentarem diferentes medidas de estímulo. Olha, eu chamo isso de querer dar uma resposta à população. Aqui já diz, formuladores de políticas. Isso aí é tentar dar dar uma resposta. Olha, nós estamos fazendo tal coisa. Aí, se não der certo, eles vão dizer, bom, nós tentamos. Porque é algo fadado ao fracasso. Eu acredito que eles saibam disso. Mas é uma resposta, uma tentativa em vã de salvar o chapéu do afogado. Não existem medidas de estímulo para mulheres que já abandonaram o lar e foram para o mercado de trabalho. Não existe reversão para isso. Isso só seria possível em uma sociedade tribal, que logicamente seria muito pequena e irrelevante. Não tem como um país como a China, ou o continente europeu, ou o continente americano, não tem como áreas dessa dimensão tomarem decisões depois que as mulheres foram para o mercado de trabalho. Mulher conheceu a liberdade, já era. É passarinho. Tá na mão, soltou, voa. As tendências de casar mais tarde, adiar a maternidade e paternidade, desempenham um papel na fertilidade geral. Olha aqui, ó, eles sempre botam ali /paternidade. Né? A gente sabe que quem começou tudo isso aí foram as mulheres. E repito aqui, se os homens agora estão freando para não ter filhos, é reflexo da decisão das mulheres e do sistema. Porque os homens analisaram o sistema, viram que seriam fritados e aí resolveram que não iam embarcar nessa canoa furada. Com o declínio contínuo do casamento e da natalidade na China, alguns empregadores adotaram uma postura intransigente com os trabalhadores solteiros. Disseram-lhes que se casassem ou perderiam o emprego. O memorando foi posteriormente retirado, revogando e abolindo as disposições propostas no aviso.
mas demonstra preocupação com a diminuição da população e a falta de formação de famílias em um momento em que muitos países, incluindo os Estados Unidos, têm taxas de natalidade mais baixas e estão preocupados com a fertilidade. Só que os Estados Unidos eles podem controlar a população através da imigração, coisa que a China não tem a seu favor. Os países asiáticos são anti-imigrantes. Então, eles não têm o que os Estados Unidos, a carta na manga que os Estados Unidos têm. Então, os Estados Unidos podem chamar pessoas qualificadas para ir morar lá. E aí alguma taxa de população, nem que seja de imigrantes, vai crescer. O jornal The New York Times noticiou que uma empresa, o grupo químico Shandong Suning, informou a seus funcionários solteiros que eles têm até 30 de setembro para se casarem caso queiram continuar trabalhando lá. Se você não conseguir se casar e formar uma família dentro de 3 trimestres, a empresa rescindirá seu contrato de trabalho, dizia o memorando que se espalhou nas redes sociais após ser enviado a trabalhadores de 28 a 58 anos. Entre os que receberam havia trabalhadores divorciados. Esse memorando aí foi revogado. O número de casamentos na China caiu 20% no ano passado em comparação com 2023. Segundo The New York Times, o menor índice desde que o governo começou a divulgar estatísticas em 1986. A população na China vem diminuindo há 3 anos consecutivos. O comunicado, traduzido para o inglês, diz em parte: não atender ao chamado do país, não casar e não ter filhos é deslealdade. Não ouvir os conselhos dos pais e preocupar os idosos é falta de respeito filial. Não conseguir se entender com o parceiro após várias tentativas é falta de gentileza. Não ouvir os conselhos dos camaradas e preocupar os trabalhadores é injustiça. Mas isso é uma cambada de hipócrita, né? Quando eles instituíram a política de filho único, eles não pediram opinião para a população, né? Agora eles estão querendo apelar para senso de honra da população chinesa. É típico de atitudes totalitárias. O aviso, que também mencionava um trabalhador específico com problemas conjugais, aparentemente violava disposições da lei trabalhista e da lei do contrato de trabalho. O Departamento de Recursos Humanos e a Previdência Social do Condado de Yunnan informaram que acompanhariam as demissões e que a Brigada de Supervisão do Trabalho lidaria com os casos conforme a lei. O jornal The Times noticiou que o governo chinês adotou algumas táticas para incentivar o casamento e a formação de família. Cita, por exemplo, a rede de supermercados Pangdonglai, cujo fundador afirmou que proibiria o preço da noiva, que é basicamente um dote pago à família da futura noiva. Críticos dessa prática, incluindo o governo, argumentam que ela torna o casamento inacessível para muitos homens. Mas novamente eu pergunto, eles combinaram com as chinesas? E se a noiva, quer dizer, a pretensa noiva, não quiser casar? Como é que eles vão fazer? Eles vão obrigar a mulher a casar? Estão entendendo como a coisa é complicada? O pessoal esquece de combinar com as mulheres. Não, nós vamos tirar o dote dos homens. Mas e se a mulher não quer casar? E se ela está bem empregada? E se ela está curtindo a vida dela de solteira?
Não adianta nada. É por isso que todas essas políticas é só para gastar dinheiro. Ele também disse que a lista de convidados para casamento seria que ser reduzida a um certo número para que os casais pudessem arcar com os custos da cerimônia. É tentar resolver a coisa assim na base da porrada, né? Da canetada. Isso não adianta. Depois de aberta a gaiola, não adianta porque os pássaros não voltam. Um distrito na China estaria considerando emitir diretrizes sobre uma política de 3 filhos, que certamente difere da política do filho único que vigorou por muitos anos em toda a China e aparentemente contribuiu para os problemas populacionais. A China está longe de ser o único país preocupado com as quedas da taxa de natalidade. Diminuição da fertilidade. Por volta de 2055, espera-se que ocorra um evento inédito. A população mundial atingirá seu pico e em seguida começará a diminuir. E é provável que isso aconteça em um ritmo acelerado. E eu digo mais, é provável que isso aconteça antes de 2055. É que nem a previsão do IBGE para o Brasil, que é a partir de 2040. Eu posso apostar que vai ser antes de 2040. Porque eles estão errando todos os prognósticos demográficos. Segundo reportagem do Deseret News sobre uma palestra sobre fertilidade proferida por Jesus Fernandes Vilaverde, economista e professor da Universidade da Pensilvânia, em um evento na Universidade de Harvard. Vocês serão a primeira geração na história da humanidade a ver a população do planeta diminuir de forma sistemática, disse Fernandes Vilaverde. Tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento fazem parte da tendência de taxas de fertilidade total historicamente baixas. A taxa de reposição, na qual a população basicamente se mantém estável, é de 2,1 filhos por mulher ao longo de sua vida. Alguns países estão muito abaixo desse patamar, incluindo Coreia do Sul, Taiwan e Japão, onde a média é inferior a 1,5 filho por mulher. Muito menos. Coreia do Sul está abaixo de 1. Coreia do Sul está em 0,7, parece. Impossível. Impossível retornar. Esse número é impossível. Porque temos que lembrar uma situação. 2,1 filhos por mulher é quando o país ainda não entrou em um período longo de decréscimo populacional. Países como o Japão, Coreia do Sul, que já estão há um longo tempo, e Europa, já estão há um longo tempo com taxas abaixo de 2,1, para recuperar a população, as taxas de filhos por mulher teriam que ser mais do que 2,1. Teriam que ser 3, 3,5, talvez até 4. Eu vou repetir o que eu já falei num vídeo já. Alguém acredita que as mulheres, as coreanas, vão ter 2, 3, 4 filhos? É papo de político mesmo. E isso, pessoal, isso vai ao encontro do que eu falo aqui. Ah, porque os donos do mundo estão dominando o planeta. Ninguém diz quem são os donos do mundo de verdade, né? Uns dizem que são os tais, outros dizem que são tais famílias, outros dizem que são tais grupos. Mas eu digo que
por mais que esses grupos, digamos, quisessem a baixa da população, a maioria dos governos quer a alta da população. E esses grupos aí que falam em donos, que o pessoal gosta de falar que são donos do mundo, eles não têm influência num país como a China, por exemplo. Eles não têm. Lá eles não apitam nada. Então, quer dizer que a coisa ela é bem dividida. Não tem um grupo que domina o planeta inteiro. Não tem uma família, um grupo de família, uma elite subterrânea que está dominando o mundo inteiro. O que avacalhou com tudo foi o quê? O que eu sempre digo aqui: ideologia feminista e liberação das mulheres em países que queriam crescimento a qualquer custo, como, por exemplo, Japão e China, queriam crescer de qualquer maneira suas economias, liberaram geral e agora estão colhendo os frutos. Conforme relatado, separadamente pelo Deseret News, as mulheres americanas estão começando famílias mais tarde e estão tendo menos filhos, algumas até optando por não tê-los. É mais condizente por não ter. Esses são alguns dos fatores que contribuíram para a notícia de que, em 2023, a taxa de fertilidade total dos Estados Unidos atingiu seu ponto mais baixo, caindo para um recorde de 1,62 nascimentos por mulher, bem abaixo da taxa de reposição de 2,1. Isso por causa dos imigrantes, né? Porque se depender das nativas lá, é menos de 1. Segundo um relatório do Centro Nacional de Estatística de Saúde vinculado aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, os 3,59 milhões de nascimentos de 2023 nos Estados Unidos representaram uma queda de 2% em relação ao ano anterior e o menor número desde 1979. Duas coisas podem estabilizar o tamanho da população: mais nascimentos do que mortes e imigração. Fernandes Vilaverde afirmou que os Estados Unidos precisariam de cerca de 4 milhões de imigrantes por ano para manter sua população estável, caso a tendência de queda na taxa de natalidade continue. Eles têm condições de ter todos esses imigrantes, mas vamos ver se eles vão querer qualquer tipo de imigrante também, né? Se for para chegar um imigrante lá para viver numa barraca na beira da estrada ou de assistencialismo, aí não adianta. Não resolve nada. É diferente daquela imigração dos anos 1900. Naquele tempo tinha muita oportunidade, o país estava deserto ainda, tinha o desbravamento do oeste, quer dizer, tinha lugares para explorar. Então os imigrantes eram bem-vindos. E os imigrantes iam para lá para trabalhar mesmo e fazer a sua vida, era portas abertas mesmo. Agora não é o mesmo patamar de imigração. Agora é muito mais selecionado a imigração. Você tem que entrar lá com emprego já pronto, fluente em inglês, estudado, ou se entrar clandestino, aí vai ficar aí se escondendo em subempregos. Então, essa imigração de agora é diferente da imigração
do final dos anos 1800 e começo de 1900. Por que a baixa fertilidade pode ser um problema? Muitos demógrafos, funcionários do governo e outros acreditam que uma população em declínio pode prejudicar o crescimento econômico e acarretar outros problemas. Podem acreditar, mas isso é certo que vai atrapalhar. Como relatado pelo Deseret News no ano passado, a fertilidade é um guia para aspectos do futuro que tem grande influência na vida da maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, embora elas possam não perceber. As mudanças populacionais impactam escolas, economias e programas sociais, dizem os especialistas. Olha os especialistas aí saindo da tumba do Munra, né? Onde é que estavam os especialistas quando os governos fomentavam o feminismo e o empoderamento feminino? Empoderavam o pedido de separação das mulheres? Incentivavam as mulheres a se separarem, a abandonarem o casamento, abandonarem marido, abandonarem filhos? Onde estavam os especialistas para dizer que se o governo continuasse com essas leis pró-mulher, os homens não iriam aguentar? Eles iam chegar num patamar que eles iriam desistir, porque eles são extorquidos na hora do divórcio, eles são massacrados. Cadê os especialistas? Agora eles aparecem. Quando se precisava que eles aparecessem, eles estavam na tumba. Elas podem afetar se você conseguirá resgatar o patrimônio da sua casa ou quantas lacunas a rede de proteção social terá à medida que você envelhece. Há também preocupações de que tendências como o adiamento do casamento podem significar que, no final das contas, as mulheres não terão o número de filhos que gostariam. As mulheres não querem um monte de filhos, no máximo. Algumas, perto dos 40, querem um. Algumas aí, arrependidas, querem um filho. Não querem mais do que um. Não resolve nada, um filho. Não resolve nada. Segundo a Forbes, a queda na taxa de natalidade impulsiona grandes mudanças globais de poder nas próximas décadas. Muitos países, como a China e o Japão, têm tentado incentivar as pessoas a terem mais filhos, e uma taxa de natalidade abaixo da taxa de reposição sinaliza grandes mudanças demográficas no horizonte. Em particular, prenuncia um crescimento lento, uma população envelhecida e uma economia que um dia poderá ter dificuldades para encontrar trabalhadores suficientes para preencher vagas de emprego e pagar os impostos necessários para manter o Estado e cuidar de uma grande população idosa, cuja saúde e outras necessidades muitas vezes exigem um gasto per capita muito maior do que o dos jovens. Não trataram isso quando era tempo, agora não adianta remediar. Agora vamos todos direito ao precipício. Não se tem o que fazer agora. O Instituto Cato produziu um relatório para a National Review, publicado em 2023, que ele delineou o propósito do Congresso para apoiar as famílias e tornar a maternidade um pouco mais fácil. Os legisladores têm considerado subsídios para famílias e crianças, cobertura para fertilização in vitro, creches subsidiadas e pagamentos diretos para crianças na forma de auxílio creche, entre outras medidas. Incrível. Incrível, eles não admitem que são as mulheres que não querem ter filhos.
eles acham ou fazem de conta, né? Mentem que tem que aumentar as creches, subsídios para ter criança, auxílios diversos. Outros países já tentaram fazer isso, não adiantou. O Japão tentou fazer isso, não adiantou. A Coreia do Sul já tentou fazer isso, não adiantou. As coreanas disseram, não adianta dar auxílio creche, nós não queremos filhos. Nós não queremos casamentos. Eles são muito pilantras. Ou eles são muito songamongas, ou eles estão tentando passar conversa no pessoal. Infelizmente, os resultados das iniciativas de fertilidade no exterior sugerem que é improvável que os formuladores de política dos Estados Unidos consigam aumentar significativamente a fertilidade por meio de programas governamentais ou aumento dos gastos sociais. Aqui um parágrafo real. Até que enfim, né? Realmente, esses programas governamentais não vão adiantar em nada. Em 2015, olha só, há 10 anos atrás, mais de 50 países declararam que seu objetivo era aumentar a fertilidade. Tá, e nesses 10 anos eles conseguiram aumentar a fertilidade? Não, diminuiu a fertilidade. No entanto, não há exemplos recentes de um país desenvolvido que tenha elevado a fertilidade aos níveis de reposição e a mantido nesse patamar. Eu acabei de falar isso. Tentaram desde 2015 e não aumentaram. E os índices estão cada vez diminuindo mais. O artigo cita a Hungria, que gastou 5% do seu PIB para aumentar a fertilidade, mas não atingirá o nível de reposição até a sua meta de 2030. Notavelmente, embora a fertilidade total da Hungria tenha crescido nos últimos anos, a fertilidade nos países vizinhos cresceu de forma semelhante ao longo do tempo, sem grandes intervenções. Esses crescimentos que eles dizem aqui são 0, alguma coisa. Então, esses aumentos, isso não reverte a situação, porque teria que haver, que nem eu falei antes, um aumento muito maior na porcentagem. As mulheres teriam que voltar a ter 3, 4 filhos. Um aumentinho de 0,1 não adianta nada. Isso é a mesma coisa que nada. Embora o artigo do Cato Institute não seja particularmente otimista quanto à possibilidade de iniciativas de fertilidade fazerem uma grande diferença, ainda que há um alto custo social, o relatório afirma que diversas políticas atuais tornam a parentalidade mais difícil do que deveria ser, o que pode reduzir a fertilidade e, portanto, são passíveis de reforma. Entre as mudanças políticas que poderiam ajudar, eles criam opções de trabalho remoto ou com horários flexíveis, reformas dos preços de itens essenciais para as famílias, como moradia, alimentação e cuidados infantis e políticas sensatas sobre a escolha do parto e a criação de filhos com liberdade, como reformas que, independentemente do impacto na fertilidade, beneficiariam as mulheres. Ora, mas que droga é isso? Que mudança é essa? Eles estão repetindo o que os países tentaram. Vamos tentar uma outra abordagem. Aí eles repetem o que os países já tentaram. Mesma coisa de sempre aqui, ó.
incentivar melhor moradia, alimentação, cuidados infantis, até trabalho remoto. Não adianta nada disso se as mulheres não quiserem filhos. E agora os homens não querem filhos também. A queda na taxa de natalidade global não é novidade, embora alguns acreditem que tenha se acelerado. Países com baixos níveis de fertilidade vêm há muitos anos implementando políticas para aumentar a taxa de natalidade. Em 2017, as Nações Unidas relataram que 28% dos governos adotaram políticas nesse sentido, incluindo 66% dos países europeus e 38% dos países asiáticos. Eles tentaram diversas medidas, incluindo bônus para bebês, auxílios familiares, licença maternidade e paternidade, incentivos fiscais e horários de trabalho flexíveis. Olha aí, ó, já tentaram isso. Não há uma nova abordagem a ser feita. As abordagens possíveis já foram feitas. Um relatório para o WISA World of Labour, em 2014, Elizabeth Briner, da Universidade Brandeis, observou que as políticas governamentais podem ter um efeito modesto no aumento da fertilidade, mas que as mudanças sociais mais amplas que estão reduzindo a fertilidade têm um impacto maior. Sim, exatamente. Essas políticas parecem ter uma eficácia apenas moderada para contrariar os impactos das mudanças sociais generalizadas, incluindo novas oportunidades de trabalho para mulheres e incentivos mais fortes para investir em educação. Bom, se isso aqui que eu entendi seria incentivo à natalidade, incentivar as mulheres para trabalho e educação, então eu digo que não vai adiantar em nada, né? Porque as mulheres estão trabalhando, estão mais educadas e nada de ter filhos. Então, pessoal, isso aqui não muda. Para os que me assistem, salvadores do Ocidente, vocês podem ir se preparando, porque isso aqui não tem mudança mais. E seria até desperdício de dinheiro investir num aumento de fertilidade. É melhor pegar esse dinheiro e investir em outras coisas, tentar melhorar a vida das pessoas que estão ficando idosas. Porque reverter, incentivar as mulheres, principalmente, elas não vão recuar. E agora os homens também entraram nessa. Não querem mais filhos, mas os homens têm razão, né? Como já expliquei aqui. E engraçado, né? As Nações Unidas preocupadas, né? Engraçado, né? Eles fazem todo tipo de incentivo ao feminismo, ao empoderamento feminista, ao aumento das mulheres no mercado de trabalho. Ora, o que significa as mulheres entrar no mercado de trabalho? Elas vão ter que optar entre as duas coisas, ou fica no mercado prioriza o mercado de trabalho, ou prioriza a família. Elas vão priorizar o mercado de trabalho. Então, quer dizer, esse pessoal é louco. Ele só pode estar em delírio completo. Porque eles incentivam, você vai lá na página da ONU, é só incentivo para as mulheres. Você vai no judiciário, é só mulher se beneficiando. Aí eles não querem que a taxa de fertilidade caia.
E aí eles começam a culpar os homens. Não, agora os homens não querem filhos. Agora nós, homens, não vamos querer filhos. Pronto. Já que estão nos trucidando com leis misândricas, não vamos ter filhos. As mulheres começaram e nós terminamos. Está aí, meus caros. Mais uma análise que demonstra como essa malta que está nos altos poderes e politicagem são uma cambada de mentirosos e hipócritas. Incentivaram tudo isso, ainda incentivam isso e agora querem fazer medidinha para aumentar a taxa de fertilidade. Enquanto os homens, aqui no Brasil, estão para derrubar a lei de alienação parental. Realmente vai dar tudo certo. Pode continuar desse jeito que vai dar tudo certo. Era isso aí, pessoal. Até mais.